Bom, pessoal, continuando a série de exercícios sobre resistências materiais, vamos falar sobre força cisalhante. A força cisalhante nada mais é que a força que tende a cortar o material, ou seja, uma força que tende a ser, né, paralela à seção transversal. Ou seja, eu tenho uma força aplicada nesse sentido e nesse sentido, tá? Por exemplo, que tende a romper esse pino, tá? Conforme essas chapas se deslocam. Bom, o exercício pede o seguinte: dimensionar o diâmetro dos rebites da junta ao lado, ok? O que eu posso tirar de conclusão disso? Se eu quero descobrir o número de rebites, o diâmetro dos rebites, uma das coisas que eu tenho que saber primeiro é o número de rebites que eu tenho, ou seja, o n da minha equação. O n da equação, que eu tenho o número de rebites, basta eu olhar o desenho quantos rebites eu tenho. Na vista de frente eu consigo ver um rebite só, pelo fato da intenção do desenho é mostrar o pino, o perfil do pino. Só que quando eu olho a vista de cima, ele me mostra o seguinte, ele me mostra dois pinos, ou seja, essa junta tem dois pinos ou dois rebites, ok? Bom, outra coisa muito importante, o material no qual você trabalha. O material do rebite ele é um aço 1020, ou seja, um aço com 0,20% de carbono, ok? Ou seja, um material dúctil. Como eu expliquei nas aulas anteriores, para quem ainda não viu, pode procurar, né, resistências materiais exercício 1. Eu tenho a demonstração, né, mostrando por que nós trabalhamos com a tensão de escoamento, tá? Pelo fato de ser um material dúctil, nós trabalhamos com tensão de escoamento. Se quiser saber como, né, chegar à conclusão que é um aço mais dúctil, é só assistir o nosso vídeo referente a resistências materiais, tração exercício 1, ok? O coeficiente de segurança é de 3, ou seja, a minha segurança no dimensionamento, né, desses rebites, né, com um certo fator de 3. A força aplicada, força cisalhante aplicada é de 2000 kgfs. Se eu quero encontrar o diâmetro, eu vou passar primeiro por uma fórmula bem básica, tá? Dentro da força cisalhante. Essa fórmula diz o seguinte, que a tensão admissível ela é igual à força aplicada multiplicado pelo número de rebites dividido pela área da seção transversal. Se eu estou pedindo calcular o diâmetro, indica, né, além do desenho, me indica que eu tenho um rebite, né, com seção transversal circular. Então, a partir dessa área, tá, ou seja, a área da seção transversal de uma circunferência, eu consigo encontrar o meu diâmetro. Porque a área da seção transversal de uma circunferência ela equivale a π multiplicado pelo diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ok? Bom, então nós temos o seguinte. Continuando essa fórmula aqui, vou passar para a parte de baixo, eu tenho que a tensão admissível ela é igual à força aplicada dividido por N multiplicado por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, ok? Continuando a equação, eu tenho que a tensão admissível de cisalhamento ela é igual a 4 multiplicado por F, ou seja, o 4 que eu tinha aqui embaixo vem para a parte de cima da fração multiplicando. Então, eu tenho 4F multiplicado por N, dividido, tá? Desculpa, por N sobre π vezes o diâmetro, né, ao quadrado. Ok? Continuando essa equação, nós temos o seguinte, que a tensão admissível, né, que o diâmetro que nós queremos achar, né, isolando ele ao quadrado, ele é igual a 4F sobre N vezes π vezes a tensão admissível, ok? Então, aqui nós temos o valor de d ao quadrado, mas na verdade nós queremos somente o valor de d. Então, nós temos que d é igual a 4F dividido por N
vezes π vezes a tensão admissível, tudo isso dentro da raiz quadrada. Se eu tinha, né, potência de um lado, eu passo para o outro lado como raiz. Ok? Aqui nós temos a carga, tá? dada no exercício. Nós temos a quantidade de pinos, π uma constante, porém a tensão admissível de cisalhamento não foi dada. Tá? Então, o próximo passo que nós temos é justamente calcular a tensão admissível. Ok? Então, nós temos aqui que calcular a tensão admissível. Ok? Para o cálculo da tensão admissível, nós temos o seguinte, tá? Que a tensão admissível de cisalhamento ela é igual à tensão admissível na tração, que eu ensinei a calcular nesse primeiro vídeo, tá? Resistências materiais, tração, exercício 1, dividido pela raiz de 3. Bom, continuando aqui, nós temos que a tensão admissível de cisalhamento é igual a tensão admissível para tração, ela no caso se dá por tensão de escoamento dividido por coeficiente de segurança dividido pela raiz de 3. O que é o mesmo que escrever que a tensão admissível de cisalhamento é igual a tensão de escoamento dividido por coeficiente de segurança multiplicado pela raiz de 3. Ok? Substituindo valores, nós temos que a tensão admissível ela é igual à tensão de escoamento que foi dada no exercício, tá? Ou seja, lá no exercício fala que a tensão de escoamento equivale a 21 kgf, tá? E o coeficiente de segurança igual a 3. Então, nós temos 21 dividido por coeficiente de segurança que vale 3, multiplicado pela raiz de 3. Logo, nós temos que a tensão admissível é igual a 21 dividido por 3, raiz de 3, nós temos que dar um valor de 4,04 kgf, né, por milímetro quadrado. Esse valor, então, é a tensão admissível ao cisalhamento, ok? Então, nós temos que a tensão admissível por cisalhamento para este material equivale a 4,04. Beleza? Bom, então já temos a tensão admissível, vou só repetir essa fórmula na qual nós chegamos aqui em cima. Nós temos que, então, diâmetro, é igual a 4F dividido por N vezes π vezes a tensão admissível de ruptura. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Ou seja, nós temos que D é igual a 4 multiplicado pela carga que foi de 2.000 kgf, dado pelo exercício, dividido por 2, que é o número de pinos, ou de rebites, multiplicado por π, multiplicado pela tensão admissível que nós encontramos, que é de 4,04. Tudo isso dentro da raiz, ok? Bom, sendo assim, nós temos que o diâmetro é igual a 17,75 milímetros. Ou seja, para que eu consiga submeter essa junta a uma força de cisalhante, né? Uma força cisalhante de 2.000 kgf, né? Apenas com 2 pinos, eu preciso que esses pinos tenham um diâmetro mínimo de 17,75 milímetros para suportar essa força, ok? Lógico, trabalhando com um coeficiente de segurança igual a 3. Beleza?
Bom, pessoal, se esse exercício ajudou vocês, peço que dê o seu curtir, se inscrevam no canal, compartilhem para que mais pessoas conheçam, né, o meu trabalho e possa ajudar mais pessoas. E muito obrigado e até a próxima.